cada avanço da tecnologia, ela transforma o nosso mundo. Mas nem sempre foi assim. No entanto, já existiam pessoas que acreditavam mesmo as possibilidades sendo pequenas. Foi em 1989, quando os primeiros computadores pessoais chegaram ao Brasil, que ele decidiu ir além. Hoje, a Zero Império entrevistará o Davi, o empreendedor que criou a NetExpert, o Império, e decidiu construir o seu futuro. Como que você começou a sua empresa? Lá no início, né? Quando que você iniciou a sua empresa? O ramo da tecnologia é um ramo lucrativo? E qual que foi o maior montante que vocês já fizeram em um ano? Falar que não é lucrativo, não tem como. O que a tecnologia representa para você? Para mim, a tecnologia ela representa um meio de ajudar as pessoas e as empresas. Eu não vejo a tecnologia como sendo o tudo que as pessoas enxergam. Ela é uma ferramenta. Nada mais que uma ferramenta. E o nosso grande intuito, né, de Zero Império é realmente entender a sua história. A história por trás da sua empresa, da NetExpert. Qual que é o seu de zero a império? O império, para mim, é um negócio muito forte para falar, né? Eu não tenho império. Eu acho que a gente tem uma forma de colaborar e de ajudar as pessoas, né? Então, através da capacidade e da expertise de conhecer tecnologias profundamente, a gente consegue ajudar negócios e pessoas, né? A gente não tem aqui um produto único para todas as empresas ou para todas as pessoas. Para cada pessoa ou para cada negócio que a gente participa, a gente pega a mesma tecnologia e formula ela a cara daquela outra pessoa ou daquele outro negócio. Porque vocês customizam conforme a necessidade do cliente? É mais do que uma customização, é entender que uma impressora, mesmo sendo o papel dela somente imprimir, ela pode imprimir com mais qualidade porque você quer qualidade. E para o outro ela vai imprimir com mais velocidade porque você precisa de velocidade. E a qualidade já não é tão importante assim. Então, com uma coisinha muito simples que é imprimir um papel, tem diferença. Sim. Qual que é a demanda de cada negócio? O que ele precisa com aquilo ali? E isso é importante, né? Porque a forma mais eficiente de prestação de serviço é entendendo a dor do cliente. Porque é o que você está falando, né? Uma impressora, ela vai imprimir um papel, mas de formas diferentes para a necessidade do cliente. Davi, como que você começou a sua empresa? Lá no início, né? Quando que você iniciou a sua empresa? Iniciei já adolescente, né? O negócio, quando ele começou, ele não chamava Experts. Ele chamava DGS Solution Provider. Porque Solution Provider era um programa da Microsoft na época de formação de profissionais que seriam provedores de solução Microsoft no Brasil. Então, por falta de criatividade, inexperiência e etc., o nome quando começou era esse. Mas ele começou dentro da sala de aula no 2º grau. Tomar forma ela começou num outro prédio aqui perto também, no Colégio Batista. Mas eu comecei no quarto, né? Quarto meu que eu tinha. E de lá eu já comecei a viajar. Então eu ficava durante a semana a maior parte em Goiânia, nos primeiros anos. E depois eu fui para um outro escritório, lá na Prudente de Moraes. Quando o escritório já tinha uns 2 anos na Prudente de Moraes, eu acabei vindo para cá, para esse prédio. Esse prédio estava em construção ainda, ele é do meu pai. E quando ele estava em construção, eu já tinha uma visão de tem que ser muito econômico. Quem está começando um negócio tem que fazer conta de quantas vezes você sai, né? Porque você tem que ter recurso, tempo, dinheiro dedicado àquilo que você está acreditando. Então eu quis sair fora do aluguel, e aí que ainda estava em obra, eu virei pro meu pai e falei assim, lá no fundo vai ter o quê? Ele, nada. Eu falei assim, posso construir? Aí ele, pode. Aí eu peguei e fiz aquelas salas ali no fundo, né? Que eram como se fosse um quartinho de obra.
E acabou que eu acostumei e devo ter ficado aí, provavelmente uns 10 anos. Eu ia te perguntar, quanto tempo você ficou ali? Foi por volta de uns 10 anos Foi. que você ficou? Mesmo tendo escritório em outro local já, por causa do pessoal, eu preferia trabalhar aqui. Mais concentrado, mais um lugar que era meu, num lugar que eu tinha ali uma história, tinha ali uma coisa de família, que existe até hoje, né? Muito bom. E depois que eu saí daqui, eu fui para um escritório na Barão com Raja, e aí o escritório estava muito bem, eu já estava formado em Direito, com um amigo meu, com meu compadre, e aí ele perdeu o emprego, e ele precisava de um lugar. Aí ele falou assim, vou alugar o escritório aí junto com você. Ele falou assim, cara, se você está começando do zero, você não pode pagar aluguel. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu largo isso aqui e volto lá para a garagem do prédio do meu pai. Ele, você ficou doido? Não tô doido não, é o seguinte, lá vai estar uma bagunça, então a bagunça tá maior do que hoje, vocês viram que tava assim, era terrível. E a gente veio e a gente mesmo esvaziou tudo, arrumou tudo, limpou tudo, pintou tudo e começamos a trabalhar. Uau. E ele ficou aqui durante acho que uns 3 anos comigo. Ele numa sala do lado prosperar. E eu trabalhando do lado dele, né? E quando eu já não estava aguentando mais ficar aqui dentro por causa das coisas que estavam acontecendo, e ele estava muito bem, eu virei para ele assim, cara, vamos sair daqui, isso. Você tem que sair daqui. Eu falei, não, por mim eu fico aqui agora eternamente. Eu falei assim, cara, não tem jeito, nós temos que sair. E acabou que ele saiu, né? Hoje ele está entre os 10 tributaristas de Minas. Que legal. Né? E eu acho que tem muito essa questão da gente aprender a dar valor na coisa pequena, no simples, né? Não é a quantidade, não é o império, né? É aquilo que você carrega dentro de você, aquilo que Deus colocou, o valor que você tem, valorizar a família, valorizar a sua origem e não esquecer disso nunca. Davi, essas palavras são bem fortes e aqui eu vejo que você tem um apego emocional. Tem. O que garagens, esses inícios, por que eles são tão significativos assim? Se você pegar, né, na área de TI, que é onde a gente atua aí, você pegar a história da Dell, o Mark Dell surgiu numa garagem. Se você pegar a Microsoft numa garagem, se você pegar o Jeff Bezos numa garagem, se você pegar a Oracle numa garagem, né? Porque normalmente são pessoas que têm esse perfil de trabalhar sozinhos, né, de concentração absurda, de trabalho sozinho, e quando ele cresce, ele não tem vontade de aparecer, né? Foi até uma questão que eu falei com você, cara, esse negócio de aparecer não é comigo, né? É verdade. Não é, mas se você pegar a estrutura dessas pessoas que eu citei e olhar a história deles, não como sucesso financeiro, mas como que eles administram as famílias, a gente entende que a coisa da raiz, do valor inicial, do respeito a Deus, aquilo que você conquistou, aquilo que você tem e pode não ter, né? Hoje a gente pode ter algum recurso e amanhã não ter nada. Eu não tenho vergonha nenhuma e nenhum problema de voltar para a garagem. Problema nenhum. Muito pelo contrário. Periga eu me sentir mais satisfeito do que lá na sala que a gente tem hoje. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Quando a gente eleva o patamar da onde a gente está, para onde você chegou, graças a Deus, muitas pessoas deixam isso ir pro ego. Hoje você voltaria para cá se fosse necessário. Eu vou te falar que eu tenho mais facilidade de mostrar aqui, e tenho orgulho e tenho esse valor de pertencimento, né, do que lá no escritório que a gente tem hoje. O escritório ele não é a minha identidade, ele não mostra o valor que eu tenho num cliente, que eu cuido dele como se fosse meu. Semana passada tem um cliente nosso que ele teve um problema, eu já atendo ele há 30 anos, um pouco mais de 30 anos. E aí o negócio não funcionava, e eu conheço a estrutura da empresa dele, assim, perfeitamente. Eu falei assim, Costa, me dá meia hora. Me dá meia hora. Desliguei o telefone. E ele sem faturar. Aí eu entrei lá, olhei, peguei. Na hora que eu lembrei o que tinha sido feito há 5 anos atrás, eu liguei para ele assim, cara, você não acredita. Ele, o que foi? Posso morrer mesmo, não. Você lembra aquele negócio assim assado? Então, era isso. Aí ele, nossa. E como é que você não lembrou? Ele falou assim, não sei. Anotei agora, eu não esqueço mais. Né? Então, você tratar as coisas, independente do tamanho. Esse cliente, por exemplo, ele era um cliente que ele ficou muito grande, e hoje ele não é mais porque ele não quer, por questão da vida dele, pessoal e tudo mais, mas ele é um cara que ele mesmo me ensina muito em relação a isso, né?
em que você não é o tamanho, não é aquilo que você fatura, não é o que você tem. Eu acho que são muito mais as conexões, as possibilidades e você poder ser ponte para ajudar as outras pessoas do que você ficar valorando o sucesso, o império fácil, né? Eu não conheço nenhuma empresa com mais de 20 anos que ela cresceu sem muito esforço daqueles que empreenderam no início. Qual foi o ano que você iniciou? O ano da empresa, 1979. E o que te despertou a vontade e esse desejo de ter o seu próprio negócio? Querer ser independente. Querer provar para os meus pais, na época, que eu ia conseguir me virar sozinho. Como que foi as suas primeiras captações de clientes? Qual a estratégia que você usou iniciando seu negócio? Começou competindo dentro da própria escola, né? Foi o Cotemig na época. O Cotemig até hoje tem esse mesmo projeto, que era uma feira de demonstração dos produtos que os alunos produziam, que eram softwares. E através dessa primeira mostra apareceram pais, apareceram tios, pessoas que visitaram lá os estandes e as pessoas conheceram o nosso trabalho. E na época o produto que se existia, que estava chegando, era o Windows. Não é o Windows que a gente usa hoje, né? Ele era tecnicamente falando, ele era uma carcaça do DOS, então ele era só um ambiente bonito por trás de um sistema operacional muito feio. E a gente, na época, produziu um software já baseado em Windows. Então todo mundo tinha programas personalizados com a carinha toda quadradinha e a gente colocou um programa que tinha um botão. Diferencial. Era um diferencial. Dos stands todos, todo mundo tinha, na época era Clipper, era C, era COBOL e a gente tinha um produto Windows. E quando você sai da escola, ou não, nesse momento seu escolar ali, quando que você vem para um lugar físico mesmo? Da escola, no meu terceiro ano, eu já fui trabalhar na época na Belgo Mineira de Sistemas, só que em João Molevade. Então eu saía da escola meio-dia, ia para João Molevade, trabalhava lá e voltava à noite. Isso era uma rotina corriqueira e ela durou um ano mais ou menos. Provavelmente mais do que um ano, não lembro as datas certas, mas ela durou. Quando eu saí da BMS, eu já saí da BMS com o negócio andando. Tá? Foi na época que teve um boom muito grande no mercado brasileiro de migração do grande porte dos computadores de processamento muito grande para um ambiente computacional PC. Então as empresas começaram a comprar os PCs. Foi quando surgiu o Windows 3.0. E aí você foi saindo, então, você saiu da empresa que você estava, e aí você já começou a tocar 100%. O negócio já existia, né? Ele já existia, e aí eu saí da BMS e comecei a tocar o negócio 100% voltado para produzir software, programação. E hoje, para o público entender, quantos funcionários você tem aqui atualmente, no total? Nós somos uma equipe aí comigo, 11 pessoas, né? Cada um com capacidades diferentes, perfis diferentes, idades diferentes, mas todo mundo com a mesma mentalidade de servir a pessoa que está do outro lado ali, né? Bem no intuito assim de como que eu posso te ajudar. Que bom. E isso, assim, eu sou de São Paulo, mas eu percebo que vocês aqui de Minas têm muito essa cultura, né? Quando eu cheguei aqui, muitos me acolheram e perguntaram, com o que eu posso te ajudar? Né? Eu acho que eu sinto muito disso das entrevistas que a gente vem fazendo, que as empresas têm essa essência. Como que eu posso te ajudar? E é isso que leva os negócios para outros patamares, né? O mineiro, ele tem a percepção do que eu ouço, né? Tem um coração muito grande, mas o coração ele custa abrir, né? Depois que abre, você está dentro da casa da pessoa ali e tem total acesso. Mas até abrir, né? Tem até aquele exemplo que eu te contei, né? O mineiro, quando ele vai comprar vai comprar um tênis, ele entra na loja, né? A menina tá ali atrás, vai rir, ó. Ele entra na loja, pega o tênis, torce o tênis todo, cheira, põe no pé, dá uma volta e quando ele gosta, ele vira e fala assim, eu vou levar, mas pega outro lá porque esse aqui já foi usado.
né? Isso é o perfil do mineiro, né? Ele demora um tempo para ter confiança. Quando ele tem e ele leva, ele fala assim, eu acho que você está precisando daquele tênis, né? Ele indica, né? Então, se você for pensar em mais de 30 anos de empresa, todas as vezes que eu fiz uma propaganda, eu fiz ela institucional. Eu nunca fiz ela assim, vou atrair mais cliente com essa propaganda. O seu foco sempre foi ter um trabalho que entregasse muita qualidade. E isso faz com que outras pessoas, percebendo isso e criando confiança em vocês, fazem uma... Eu tenho para mim, né, que isso é um perfil meu de que qualidade é obrigação. Qualidade não é algo que eu vou vender como um diferencial. Eu sou obrigado a entregar o máximo de produto com o menor custo possível para o outro lado, e não é porque você tem a capacidade de pagamento maior ou menor que eu vou te tratar de forma diferente, né? Então, quando você entrega qualidade e ela é percebida, você não é substituído, né? Então, eu tenho clientes que estão comigo desde que a empresa abriu, há mais de 30 anos. Então, eu tenho clientes que o filho cresceu, ou abriu um negócio, ou trabalha em algum lugar, e quando tem um problema, assim, eu tenho uma empresa que vai resolver isso aqui. Eu sei, porque ele atende a minha família há tantos anos. Então, a gente atende não só, às vezes, um negócio de uma única pessoa, a gente atende uma família inteira, né, com negócios diferentes. Você citou pra gente que hoje vocês são parceiros certificados, né, do Google, Microsoft, Amazon. Como que vocês conseguiram? Porque a gente sabe que essas grandes empresas, elas são referências nesse segmento, né? Como que vocês conseguiram? Para você ser certificado em qualquer Big Tech, né, você tem que ter muita expertise. E tem que ter esforço das pessoas que estão na equipe para entender que a certificação, ela não é só uma prova, né? Ela é um selo que demonstra que a pessoa estudou, entendeu o funcionamento e ela tem uma capacidade de entrega, né? Então você pega aí no mercado de TI, no mercado de qualquer outra área, quando o cara tem um selo que fala assim, você é certificado em Google Cloud. Tá, mas certificado em que no Google Cloud? Ah, ele tem capacidade de entrega de um grande projeto. Como que a Google, como que a Microsoft, como que a Amazon, ela certifica isso? Ela prepara o cara numa grama de cursos diversos e naquelas etapas ele vai fazendo provas para poder demonstrar que ele aprendeu não só o conceito, mas que ele consegue executar. Então, quando a pessoa fala assim, ah não, mas eu sei fazer. Beleza, faz a prova. Ah não, na prova eu não passo. Peraí, você sabe fazer e não passa? É porque você ainda não sabe tudo, né? E como hoje a gente tem um universo que a gente é autodidata, né? Você fala uma coisa para a pessoa, ela entra ali no computador, no Google, ou na IA, ou pergunta para alguém e ela sai produzindo aquilo ali. Agora, ela produz com a maior qualidade? Eu consigo ligar a câmera aqui e gravar. Agora, eu vou gravar no ângulo certo, vou gravar na posição certa, eu vou aproveitar a luz, né? Então, quando você tem a pessoa que é especialista, que entende aquilo ali, a entrega final tem um grande diferencial, né? A qualidade ela é muito superior, o tempo é muito menor. E aí você consegue ter um lucro maior. Porque se eu sou especialista naquilo ali, o tempo que determinada pessoa que fala que sabe fazer, gasta para fazer, é muito diferente do tempo que uma pessoa certificada vai fazer e da qualidade da entrega final. Falando em qualidade de entrega, qual que é o maior diferencial? A gente está falando, né? E você falou que qualidade não de trabalho mesmo, de entrega, não deve ser o grande diferencial. Qual que é o grande diferencial de vocês hoje no mercado tão competitivo, igual você tá citando? Eu acho que o maior diferencial é o tempo de existência da empresa, né? Porque você ter uma empresa, independente da área que ela atua, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, e com referência, é o maior diferencial que eu acho que eu posso ter.
né? Porque acho que a tecnologia e os acessos têm para todo mundo, né? Tem, se não falando que uma pessoa que começar o negócio hoje, concorrente nosso, ela é pior do que a gente. Mas fala assim, eu quero contratar uma empresa de TI que ela vai acompanhar o meu negócio. Você vai escolher uma empresa que começou hoje ou vai escolher uma empresa que tem mais de 30 anos? Com certeza, muito bem. Né? Preço igual. E se o preço meu for 10% mais caro, qual que você escolheria? Então isso é um grande diferencial. Não que eu precise cobrar mais caro por isso, mas o tempo de atuação e as referências que nós temos são um diferencial que não tem IA que vai desmentir. É verdade. Falando em IA, a inteligência artificial ela avança exponencialmente aí a cada dia. A gente escuta muito falar sobre inteligência artificial. Qual que é a sua visão sobre a inteligência artificial? E se vocês utilizam aqui, qual que é a forma que vocês utilizam aqui na NetExpert? Existe em tempos a gente tem os burburinhos de tecnologia, né? No passado foi o celular. Nós saímos do pager e veio para o celular. O celular foi a grande invenção da humanidade, né? E aí do celular veio o smartphone. Agora se fala muito de IA, principalmente no ano que nós estamos vivendo, em 2025, né? Sim. Agora, se você parar para pensar, a IA ela não começou agora. O buscador do KD era inteligência artificial. Você perguntava, onde eu posso encontrar o livro tal? Ele te informava. Ali já tinha IA. O carro que a gente anda hoje, ele tem IA. Como que ele tem IA? Ele não tem um alerta de freagem, não tem um alerta de uma câmera que você vai bater. Isso tudo é inteligência artificial. Isso tudo tem tecnologia ali ligado a esse tipo de coisa. Agora, quando se surgiu nesse ano aí, um movimento financeiro, inclusive, de ChatGPT e de outras IAs, existiu uma corrida dos fabricantes de tecnologia para criar publicidade nisso, né? Para demonstrar isso. Porque se a Google não demonstrasse um valor, e a Microsoft também, de que a IA estava presente nos produtos deles, o concorrente ia abocanhar uma relevância que eles dificilmente iam conseguir recuperar. Tanto que um dos movimentos que a Microsoft fez foi o quê? Foi se juntar ao ChatGPT. Interessante, né? Não sabia. Foi o movimento que ela fez. E você pega, a Microsoft não tinha IA? Tinha. De tudo quanto é coisa possível, né? E quando a gente fala de IA como um fato muito relevante, se quem estiver assistindo aí pesquisar sobre o Dr. Watson, é uma das grandes inteligências artificiais da IBM que existe, eu acredito que há mais de 20 anos. Uau. Então não é uma coisa recente, o que está recente é o boom. É o boom. É a massivação daquilo ali, né? E quando as pessoas se preocupam com o que está acontecendo, as pessoas vão ficar mais burras, né? Eu não acho que é esse o movimento. Se eu pego a minha filha, que tem 11 anos, até hoje, a minha facilidade de pesquisa, quando eu tenho uma dúvida ou quando eu quero uma informação, eu entro dentro do navegador e digito aquilo ali e eu tenho a resposta. A minha filha já não aprendeu assim, ela já vai direto no Gemini, né? E digita o que ela quer. Ela tem a resposta diferente da minha? Não. Mas a forma como ela pesquisa e como chega a resposta para ela é diferente. E como que vocês aqui hoje, na sua empresa, vocês utilizam a inteligência artificial? Eu gosto de orientar os clientes de que quando você usa uma plataforma aberta, você está alimentando a inteligência artificial com o seu conhecimento. Porque existe um momento ali em que todo mundo discute com a inteligência artificial. Você não só chega e pergunta e fica satisfeito. E quando você discute com ela ali, você está alimentando com o seu próprio conhecimento o conhecimento de outras pessoas. Então é muito importante quando se trata de um negócio que você tenha uma plataforma fechada, e aí você vai ter Google e Microsoft, né? Para poder você efetuar a pesquisa, ela vai ler os seus documentos, vai ter acesso à sua agenda, vai ter acesso aos seus contatos, mas ela vai criar a inteligência artificial somente para o seu negócio. Ela vai personalizando. Ela, além de personalizar, ela não pega um contrato seu
e vaza para outra pessoa. Aquele contrato, aquilo que foi ali, ele é auditado e existe uma garantia tecnológica, né, de que a informação ali ela é usada para criar conhecimento, para criar facilidade, para criar automação, mas ele não vai para outra pessoa. Então, quando um advogado entra na conta Gmail dele e pega um contrato e pede para a IA analisar, todos os dados que estão naquele contrato ali estão alimentando o universo. O universo. Que perigo isso. É um perigo, né? Então, a inteligência artificial bem utilizada e orientada, ela é uma ferramenta que a gente não sabe ainda falar até onde é capaz de levar um negócio ou capaz de levar liberdade de tempo para você. Porque uma tarefa da assinatura de um contrato que você gastava antes ali 1, 2, 3 dias para finalizar, hoje com o Workspace você faz em 10 minutos. 10 minutos. Nós fizemos isso, por isso que o Davi está mencionando, porque o Davi me recomendou, olha, faz pelo Workspace que vai dar certo. E deu certo. E um processo simples, né? Eu Super simples. não preciso de reinventar a roda, eu não preciso de falar assim, não, contrata lá, vem aqui que eu vou vender para você um serviço de assinatura de contrato. Não, deixa eu te falar, Nilton. Entra lá, digita isso aqui, que ele vai te dar o passo a passo e vai funcionar. Então, é coisa simples. Você não precisa de reinventar a roda ou de aumentar a dor do cliente para falar o seguinte, a gente é muito bom no que a gente faz. Né? A tecnologia é muito boa naquilo que ela se propõe. Por que não ofertar isso de uma forma justa? Legal. Davi, imagino que você iniciou com uma estratégia lá no início. Essa estratégia que você iniciou é a mesma do tamanho que vocês são atualmente ou essa estratégia mudou totalmente? Falar que eu iniciei com a estratégia na idade que eu tinha, vai ser mentira, né? E aí não dá. Não tinha estratégia. Tinha uma ânsia, uma motivação provavelmente absurda, né? De trilhar um caminho por um mercado desconhecido, né? Não sabia que eu estaria trabalhando com tecnologia até hoje, não sabia que a empresa teria referência, teria relevância, seria conhecida, teria impacto na vida das pessoas, nas organizações. Menor ideia, eu acho que é tudo muito fruto de Deus abrir as portas, né? De colocar pessoas certas para orientar nas horas necessárias, de trazer clientes e tirar e colocar pessoas da mesma forma em momentos diversos. E a estratégia hoje na minha cabeça, porque hoje eu posso falar que tem estratégia, né? Lá atrás não teve, mas hoje é passar para as pessoas que estão dentro da estrutura da empresa de que o negócio ele pode ter começado comigo, mas ele não é meu. Assim como a tecnologia eu posso ter aprendido muito ela, mas você consegue aprender e você consegue modificar ela para o seu uso. Então o negócio ele tem que caminhar sem mim, ele tem que caminhar sem a pessoa que fundou o negócio há 30 anos atrás. Ele tem que viver, ser independente e continuar transformando outros negócios. Interessante que você está falando, porque em algumas das entrevistas, o maior desafio dos empreendedores era se desvincular da empresa, descentralizar o serviço. Porque quando a gente começa, na grande maioria, o empreendedor ele faz tudo, né? E para ele se desvincular dessa atividade de fazer o tempo inteiro e pensar de uma forma sistêmica em criar times, delegação, processos, é uma dificuldade muito grande. Você teve essa dificuldade? Sim. Minha capacidade de administração, né, digamos assim, ela veio não só de formação acadêmica, mas também veio de aprender com os erros do negócio, erros do processo.
Não existe, eu não conheço ainda, nem na minha própria empresa e nem nos negócios que a gente acompanha, céu de brigadeiro o tempo inteiro. Né? Céu, você está sempre num oceano azul. Isso para mim é lenda, é utopia. Né? Mas na hora que você tem um problema, ou que o seu cliente tem um problema, a forma como você trata ele e como você sai dele, eu acho que é o que faz você ter essa visão de que o negócio não pode depender de mim. Né? Porque se eu não estiver aqui amanhã e o seu workspace parar de funcionar, como que você vai fazer? Quem você vai procurar? Então, você ter pessoas próximas de você que têm a mesma capacidade, e principalmente na questão do empreendedor, do eu empresa não prospera. Eu empresa não vai durar eternamente, porque a gente estamos aqui de passagem, né? Então, e aí? E se o eu empresa não estiver aqui, quem que vai ser a empresa? Então, o empreendedor, ele tem que ter sempre a visão de que tem que ter uma pessoa para substituir ele nos momentos de crise, nos momentos críticos. No momento bom, o dono quer aparecer. Agora, no momento ruim, ele tem que querer mais ainda aparecer. Porque a bagagem que a gente leva é o que faz você sair mais fácil da turbulência. Olha, pessoal, isso de um empreendedor que está há mais de 30 anos no mercado. Então, ensinamentos muito valiosos aqui. Davi, falando de uma questão financeira, porque é extremamente importante para um negócio se manter de pé. O ramo da tecnologia é um ramo lucrativo? E qual que foi o maior montante que vocês já fizeram em um ano? Falar que não é lucrativo não tem como, né? Tudo hoje depende de tecnologia, tá? E concorrência saudável é muito bom. Quando você tem faturamentos altos, você tem responsabilidades e obrigações na mesma proporção. Sim. Então, não vou falar o valor exato, mas para você ser um parceiro premier da Google, você tem que pelo menos faturar $1 milhão no ano. A entrevista inteira, Davi, foi repleta de muitos conselhos, de muitas coisas, igual eu mencionei, coisas que as pessoas vão absorver e são valiosas. De uma pessoa que já está há 30 anos no mercado, há mais de 30 anos. Mas se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo e quer começar um negócio, ou até mesmo, qual conselho você daria para aquele menino que começou lá com 14 anos? O que você falaria? Olha, um negócio que eu tenho que me marcou muito e que eu acho que vale para todo mundo no dia que você, empreendedor, mais precisar, quem vai estar do seu lado são seus pais. A evolução da NetExperts nos demonstra que quando você tem seus valores pautados em transparência, honestidade e, acima de tudo, no trabalho, você irá construir negócios sólidos e a longo prazo. Uma visão que nasceu em 1989 continua guiando o futuro. Davi, foi um prazer entrevistar você. Prazer foi nosso. Onde que a gente te encontra? Tanto em localização física quanto o seu contato. A gente está aqui no Shopping Ventura, em Nova Lima, né, no Vale do Sereno, na rodovia Januário Carneiro, 9084, na sala 304. Na internet, no site da empresa, www.netexperts.com.br, e nos telefones 31 3422 1332, e no meu celular pessoal, que está comigo também há muitos anos, que é o 31 9111 0503. E a gente agradece muito ter conversado com você. Nós que agradecemos, foi um prazer também poder mostrar aí um pouco da trajetória.